Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos continuando os nossos estudos de O Livro dos Médiuns, no capítulo 24, onde Kardec fala da identidade dos espíritos. Como nós já falamos anteriormente, após fazer suas pesquisas, os seus estudos conclusivos a respeito dessa identidade dos espíritos e da natureza dos mesmos, Kardec quis fortalecer todo esse estudo, pedindo então, perguntando aos espíritos superiores tudo aquilo que ele tinha concluído através das suas pesquisas. E nós estamos então concluindo essas perguntas que Kardec fez. Estamos na questão 27, onde ele pergunta aos espíritos: ao escreverem, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários? Então nós estamos falando de psicografia, né? Da escrita. Quando os espíritos escrevem, os espíritos maus, eles não querem passar uma mensagem para dizer que eles são maus ou que eles estão querendo nos levar assim a quedas, mas eles estão tentando fazer com que se passar por espíritos melhores. Então, às vezes eles se traem por sinais materiais involuntários. E a resposta dos espíritos nos deixa mais alerta ainda. Os habilidosos não. Então existem espíritos maus, habilidosos, que escrevem mensagens e não se deixam trair. As mensagens saem como se ela tivesse vindo de um espírito melhor. Agora Kardec fala, os inábeis se atrapalham. Então aqueles que são mais habilidosos, eles conseguem, eles não se traem, eles conseguem passar uma mensagem. Mas aqueles que não têm muita habilidade, eles podem se atrapalhar. Porque como que eles podem se atrapalhar? Sinais inúteis, né? Pueris, que mostram a inferioridade deles. Porque os espíritos elevados não fazem nada inútil. Então a gente tem que estar atento. Olha só, os que são habilidosos vão conseguir passar uma mensagem e nós não vamos perceber. Agora, aqueles que não têm muita habilidade, eles vão se trair porque em algum momento eles vão mostrar a inferioridade deles. Mas vejam bem, então eu não vou nunca distinguir uma mensagem se é de um espírito bom ou de um espírito mau? É lógico que vamos, sim. Verifique se nessa mensagem, apesar de não ter erros, apesar de eles não se traírem, tem algo de útil para ser aproveitado. Se não tiver, descarta. Porque os espíritos elevados não fazem nada inútil. Eles não passam uma mensagem que não seja para a nossa melhoria espiritual. Para melhorar o nosso comportamento moral. Para melhorar a nossa instrução. Então, por aí que nós vamos medir. Na questão 28, Kardec pergunta: muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam a sua aproximação. E é lógico, ele está afirmando para depois ele fazer a pergunta. Muitos médiuns sabem quando se aproxima um espírito, se é uma sensação agradável que eles sentem, eles sabem que é já um espírito mais instruído, mais elevado. Se é uma sensação penosa, uma energia mais pesada,
ele já sabe que se trata de um espírito menos evoluído. Então, Kardec diz, perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes. Olha o que Kardec está perguntando. Quando o médium sente, tem uma impressão desagradável, quando ele tem uma agitação que ele não consegue controlar, agitação convulsiva, é que o médium não consegue controlar, dá uma tremedeira nele, a mão dele treme, o corpo todo treme, então mal-estar, então sempre isso é indício da natureza má dos espíritos manifestantes. Kardec está perguntando, os espíritos respondem, o médium experimenta sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Então vejam bem, se o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra, é claro que se for um espírito bom, o médium vai sentir uma sensação agradável. E se for um espírito inferior, ele vai sentir uma sensação um tanto desagradável, ou um mal-estar, ou alguma coisa semelhante, né? Então, aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Então é por aí que se vai reconhecer, o médium reconhece pela aproximação, tanto é que quando nós fazemos estudos para desenvolvimento mediúnico de médiuns iniciantes, nós fazemos experiências práticas fazendo esse médium iniciante sentir a aproximação primeiro de um espírito superior, do seu mentor, do mentor daquele estudo, para ele então verificar essa sensação que ele está sentindo, que é sempre uma sensação agradável, porque como aqui os espíritos falam, que o espírito bom, ele se mostra sempre calmo e sempre tranquilo. Então a gente faz essa experiência com o médium. Depois que ele já fez várias vezes essa experiência da aproximação com o espírito superior, com o espírito mais elevado, sentindo as suas energias, essa sensação de calma, de tranquilidade, essa sensação agradável, daí a gente passa para a outra etapa, fazendo com que ele sinta a sensação quando se aproxima um espírito sofredor. É claro que esse espírito, no início, quando os médiuns ainda estão aprendendo, eles vêm aí, eles estão sob as ordens da espiritualidade superior. Eles não vão fazer nenhum estrago nesse estudo, porque isso aí é uma prática que nós estamos fazendo de preparo para o trabalho mediúnico. Não é ainda um trabalho mediúnico. Então, não é nem para o espírito se manifestar. É apenas para que o médium possa sentir essa sensação. Então, os espíritos superiores trazem um espírito sofredor e o médium vai sentir, então, a sua energia, que pode ser uma agitação, que pode ser um mal-estar físico, então, que pode ser um arrepio, várias sensações que o médium pode sentir para ele poder fazer o quê? Diferenciar. Quando se aproxima dele um espírito mais elevado, ou quando se aproxima um espírito inferior. Isso para o médium não é só para o trabalho mediúnico, não.
é para o seu dia a dia. Porque o médium, ele não é médium só dentro da casa espírita e só dentro do trabalho. Ele é médium o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então ele tem que ser muito bem assessorado pelos bons espíritos para ele não poder cair nessas armadilhas que os inferiores querem sempre fazer. Então é para o próprio médium saber quando ele sente uma agitação, quando ele sente um mal-estar, quando ele sente tremores, ele saber de onde vem, que espírito é esse que está se aproximando dele. Para ele também saber fazer uma prece naquele momento, pedir para a espiritualidade superior fazer o encaminhamento daquele espírito. Então, nós podemos ver que essa formação é essencial para os médiuns, para eles poderem reconhecer quando eles sentem calma, tranquilidade, essa aproximação, um perfume, uma brisa suave. Ele sabe que está se aproximando dele um espírito mais elevado. Observação. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade e por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta. O médium se agita, então já é um espírito inferior. Vai depender muito da maior ou menor impressionabilidade que o médium tenha. Às vezes, com a aproximação de qualquer espírito, ele vai se agitar. Por quê? Porque é um outro nível, é uma outra vibração, diferente da nossa, dos encarnados. Então isso pode agitá-lo, dependendo da sua maior ou menor impressionabilidade. Devemos levar em conta as circunstâncias. Então, em tudo, nós temos que levar em conta onde nós estamos, em que situação está esse médium, como que se aproxima esse espírito. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium se simpatizar com o espírito mau que se comunica, será pouco ou nada afetado por ele. Veja bem, se o espírito do médium, se ele simpatizar com esse espírito mau que vem, ele pode sentir esse contraste, mas ele está sintonizando com o espírito. Agora, se ele não simpatizar com esse espírito, ele não vai ser afetado por ele, ou seja, ele não vai ter essas sensações. Agora, nós estamos falando isso e muitos médiuns, eles pensam assim, que nos trabalhos mediúnicos, nós recebemos espíritos de todos os tipos, sofredores, espíritos maus mesmo, obsessores, levianos, brincalhões, todo tipo de espírito. E a espiritualidade superior, em se tratando de um trabalho sério, com médiuns disciplinados, permite tudo isso, que é testando mesmo a nossa capacidade de discernir um do outro e tal. Mas nós precisamos ver que nesses trabalhos, os médiuns, eles vão se aperfeiçoando. E cada vez mais, eles vão ficando mais disciplinados. Então, aquele médium que no começo, às vezes ele fungava muito, ou ele tinha uns espasmos, ou ele achava que ele só ia incorporar um espírito se ele tivesse assim, mostrasse materialmente alguma coisa que a gente pudesse notar que ele estava incorporado, mas se ele educar a sua mediunidade e tirar tudo isso, ele vai perceber que não precisa. Existem médiuns tão disciplinados que quando eles dão comunicação, seja de um espírito
inferior ou de um espírito superior, nós não notamos nada diferente. Apenas às vezes a voz dele se altera, mais baixa, um pouquinho mais alto, mas ele já tem essa disciplina, esse domínio de si mesmo. Porque todo domínio está pelo médium. É ele que manda, não é o espírito. Quando o espírito domina o médium, é porque o médium ainda precisa se aperfeiçoar. Ele precisa estudar mais, ele precisa ter mais conhecimento, ele precisa de mais experiência. Então, nós podemos ver que a espiritualidade trabalha de acordo também com o que nós oferecemos para ela. Às vezes não temos um médium suficientemente bom para receber um espírito que deseja passar uma mensagem de instrução e eles se utilizam daquele instrumento que está ali presente, querendo servir, embora não tenha às vezes muita capacidade, né, não seja bom o suficiente para passar uma mensagem mais elevada, mas os espíritos se utilizam dele por quê? Porque ele está ali e é o que eles têm à mão. Às vezes a mensagem não sai tão do agrado como os espíritos desejariam, mas acontece que foi passada a mensagem. Então, vejam bem que nós estamos terminando essa parte das questões de Kardec para a espiritualidade, para comprovar o resultado das suas pesquisas. Estamos terminando o nosso programa de hoje e deixando para o próximo programa o capítulo 25 de O Livro dos Médiuns. Claudete Moura, para o divulgar.net.